Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a editora Teosófica. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET aqui em Brasília. E se você estiver acompanhando essa transmissão pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com Oswaldo Condé. Oswaldo, seja bem-vindo. Olá, grato pelo convite, Pereira. Que agradecemos, né, por você aceitar trazer sua partilha hoje. O Oswaldo, ele é escritor, ele é conferencista, experiente, né, ele tem vários livros publicados, ele é membro da Sociedade Teosófica há bastante tempo já, promove diversas atividades com filmes, né? Oswaldo gosta bastante de cultura, de literatura, e também é Sim. estudante de ciências da religião pela Uninter, atualmente. E hoje nós iremos falar de um artigo que é de autoria dele, publicado na revista Sofia número 38, revista Sofia, que é uma publicação independente da editora Teosófica, uma revista bimestral, e que hoje nós temos disponível tanto a versão impressa quanto a versão digital. E o título desse artigo é A Teosofia dos Indígenas Norte-Americanos. E ao longo do artigo, o Oswaldo ele fala sobre a vida do Alcinegro. E ele cita, inclusive, um livro, né? O Alcinegro Fala, editado em 1961. Oswaldo, eu acredito que a inspiração para o artigo tenha sido o livro, estou correto? Né? Você fala de uma figura, né, da tribo dos Lakota que foi um grande sábio, né, e que deixou o registro do seu pensamento nessa entrevista que posteriormente foi um livro. Estou correto? É exatamente isso, né? Me chamou muito a atenção. Eu li pelo menos 2 livros sobre esse personagem, e um dos livros chama-se A Pipa Sagrada, que, no caso em espanhol, pipa é o cachimbo, né? O calumé, como dizem os índios norte-americanos, né? E o livro biográfico, né? Alcinegro Fala, do John G. Neihardt. Neihardt é um jornalista biográfico, vamos dizer assim, que conta a história deste xamã, deste sábio, né? Que eu chamo de o Maharishi das pradarias norte-americanas, né? O Swami das pradarias norte-americanas, um dos, né? Porque o Alcinegro teve uma vida extraordinária, a tal ponto que a Igreja Católica, nos Estados Unidos, tem um projeto, estava trabalhando num projeto, logo após a sua morte, de beatificação. Queria beatificar o Alcinegro, porque ele teria realizado 2 milagres pós-mortem. Então, é um personagem tão extraordinário, um xamã, que a Igreja Católica quis canonizar. Então, só isso já basta como indicativo para interesse desse personagem. Como eu sou muito aficionado de biografias, de personalidades assim especiais, o Alcinegro me chamou a atenção desde o início, né? Seja pelas descrições da sua vida, seja pelas suas palavras, né? Não só os atos, como os ensinamentos que ele transmitiu. Ah, bacana. No artigo, é bem impressionante mesmo, né? Essa informação que você traz, né? De que a própria igreja queria canonizar uma figura que é de outra tradição, uma coisa bem rara, né? Não é muito comum, né? De se presenciar tal
tal tipo de interesse, né, de uma instituição religiosa. No artigo você faz vários paralelos, Oswaldo, né? Você fala que se ele tivesse nascido na Índia, né, seria um Mahaguru, ou se tivesse nascido em outra região, né, ele teria sido certamente muito admirado, né? Teria uma pessoa que teria entrado para a história. E que, pelo fato deles pertencer, né, a uma minoria que a gente sabe que por muito tempo, né, teve a sua tradição tida como inferior, né, infelizmente descrita dessa maneira, né, a gente, muitos autores, né, é uma estratégia, né, um método colonizador, né, então os colonizadores eles tinham essa postura e infelizmente muito desse pensamento sobrevive até hoje, né, de inferiorizar a tradição e a sabedoria dos povos originários aqui das Américas, né, dos povos nativos americanos. Oswaldo, que paralelos você que você estuda outras tradições, né, como o sufismo, a sabedoria da Índia, que paralelos você encontrou e poderia salientar para nós entre a sabedoria e os ensinamentos do Alce Negro com dessas outras tradições? Eu acho que a tradição Lakota Sioux, né, a que pertencia o Alce Negro, que é da região da Dakota do Sul, que fica mais ou menos no centro dos Estados Unidos. Essa tradição ela começa arquetipicamente sendo transmitida por uma figura feminina que é a encarnação da sabedoria, que é chamado de Petsanwin. Petsanwin quer dizer a mulher búfalo branco. É interessante como você percebe na tradição dos cavaleiros medievais que tem a figura da dama, figura da donzela, que muito mais do que uma figura meramente feminina simboliza a sabedoria. Na tradição sufi, né, que é o lado esotérico do Islã, como a Kabbalah é o lado esotérico do judaísmo, existe uma versão musical que é chamado de Qawwali, né, uma vertente musical que equivale aos cânticos devocionais hindus, aos bhajans. Os bhajans são cânticos devocionais na tradição hindu. O Qawwali é a versão sufi-islâmica de cantos devocionais, como se fosse o gospel, como se fosse a música gospel do Paquistão e do norte da Índia. Só que é uma música, ela é eminentemente religiosa, e numa dessas versões desse gospel paquistanês, vamos dizer assim, tem uma música que fala que existia uma mulher que era tão bonita que todos os profetas se apaixonaram por ela, né? Que Abraão se apaixonou por ela, que Salomão se apaixonou por ela, né? Que Jesus, quando a viu, caiu de amores por ela. E a música vai prosseguindo, vai sendo cantada, né? Vai prosseguindo, e em um determinado momento, eles fecham a música com as seguintes palavras: até o profeta Muhammad, a paz esteja com ele, quando viu essa mulher, caiu de amores. E eles vão cantando e cantando, e no final da música eles dizem: o nome dessa mulher era Sabedoria, Sofia, o nome da revista que você representa, né? Da editora teosófica. Quando você se aproxima de uma coisa que é sagrada, dominado pelos olhos da mente, pelos olhos do desejo, e você não está sendo guiado pelo coração, você será roído pelas serpentes dos seus próprios desejos. Então é aí que começa a revelação, vamos dizer assim, dos mistérios dos índios Sioux, porque a mulher búfalo branco diz para o chefe da tribo como é que o cachimbo sagrado deve ser
manipulado, como é que ele deve ser utilizado. E aí existe todo um simbolismo, né? Existe todo um simbolismo no cachimbo, né? Porque ele tem um talo, né? Ele tem a ponta onde ele é soprado, que envolve o ar, ele queima as ervas dentro dele, que tem o fogo, ele é feito com terra, então assim, ele envolve, e ele tem penas de pássaros presos, que tem a ver com o elemento ar, então terra, água, fogo e ar estão presentes nesse objeto sagrado. Sendo que os índios Siouxes não utilizam plantas de poder. Então, assim, o primeiro paralelo que eu faria é que a sabedoria se manifesta arquetipicamente como uma forma feminina. Esse seria o primeiro paralelo. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com Oswaldo Kundé sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 38, intitulado A Teosofia dos Indígenas Norte-Americanos, que verte sobre a vida do Alcinegro, né, um xamã da tribo dos Lakota. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta. Programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com Oswaldo Kundé sobre um artigo publicado na revista Sofia, número 38, de sua autoria, intitulado A Teosofia dos Indígenas Norte-Americanos. Oswaldo, no artigo, você descreve que o Alcinegro, aos 9 anos de idade, ele teve uma experiência arrebatadora. Né? Você até define aqui, né, a experiência dele, fazendo um paralelo com as tradições, né? Então, um Satori, se fosse no budismo, ou um Samadhi, se fosse nas tradições do yoga. Fala um pouquinho para nós como foi essa experiência dele, o que ele viu e o quanto isso foi significativo para o ensinamento dele, né, para a vida dele dali em diante. Então, o Alcinegro, ele tem passagens extraordinárias na vida dele, e aonde percebe-se que, numa explicação teosófica, ele teria feito viagens astrais, entre outras coisas, né? Mas a experiência inicial dele foi exatamente essa que você mencionou. Por volta dos 9 anos, ele passou por um estado alterado de consciência, onde ele foi, usando as suas palavras, arrebatado. Similarmente a outras tradições, foi levado no alto de uma montanha, as Black Hill, né, na Dakota do Sul. Essas montanhas são consideradas sagradas para o povo Lakota Sioux. Ele foi levado até o alto dessa montanha e de lá ele teve uma visão da unidade da vida, da teia da vida. Ele teve uma visão
daquilo que a ecologia profunda vem falar muito mais tarde, de que todas as coisas estão interconectadas, né? Os mestres de sabedoria, na Carta dos Mestres, tem um trecho que fala que todas as coisas estão ligadas por um sutil fio, né, de simpatia magnética. Então ele percebeu isso. Ele escutou uma voz, como um daimon, dizendo que tinha chegado a hora. Então ele foi elevado, levado ao alto de uma montanha, quer dizer que a consciência dele se expandiu e foi sublimada, foi transportada a um alto nível de consciência. E deste ponto, dessa alto nível de consciência, então, ele percebe a unidade de todas as coisas. E o Joseph Epps Brown, que é um dos escritores que narra as histórias do Alce Negro no livro A Pipa Sagrada, o Cachimbo Sagrado, ele diz o seguinte: a concepção unitária e sagrada para com todas as formas presentes na natureza não é exclusiva para os povos indígenas da América do Norte. Mas o que é quase único na atitude do índio é o fato de que esta veneração para com a natureza e para com a vida é um aspecto central da sua religião. Então, o Alce Negro ele percebeu a interligação. Ele percebeu a interligação dos reinos vegetal, mineral, animal e humano nesse estado alterado de consciência. E ele traz isso para a sua vida cotidiana. Tanto que ele coloca em alguns dos seus escritos que quando aquele poder espiritual se manifesta, de alguma forma, porque ele tinha poderes psíquicos, né? Quando aqueles poderes psíquicos se manifestavam, ele não considerava que aqueles poderes, inclusive milagres atribuídos a ele, que aconteciam, ele não se colocava como proprietário daqueles poderes psíquicos. Ele dizia que ele era como um tubo, como uma agulha, e que tais poderes, tais manifestações passavam através dele. Porque se ele, em algum momento, considerasse que tais poderes, tais manifestações eram propriedade particular dele, o canal se fecharia. De certa forma, ele se considerava um médium, um meio, no sentido de meio, não é? De tais manifestações. Ele sabia que essas manifestações provinham do Wakantanka, o grande espírito, que aquilo não era propriedade dele. Né? Isso é uma coisa fundamental na visão do Alce Negro. Eu vi também que você fez alguns paralelos com a obra da Helena Blavatsky, né, A Voz do Silêncio. Você chegou a citar a doutrina do olho e a doutrina do coração. Né? E quem está familiarizado com a literatura teosófica certamente já ouviu falar. Mas fala um pouquinho, Oswaldo, para o público em geral, né? Muitas pessoas não leram, né, a obra da Blavatsky, o que seria esse conceito e como que é possível fazer um paralelo com os ensinamentos do Alce Negro. Então, a senhora Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, juntamente com vários amigos americanos, em especial um coronel do exército americano, na época que russos e americanos conseguiam conversar, não é o que acontece hoje, eles fundaram, né, a Sociedade Teosófica, que é a organização que estuda comparativamente, né, ciência, religião, filosofia, e tem o objetivo da fraternidade universal. E a Blavatsky, num dos seus textos, A Voz do Silêncio, ela fala da diferença da sabedoria
que vem do coração e do conhecimento que vem do olho. Existe aí uma duplicidade, né? Uma diferença entre uma coisa que é mental, né, simbolizada pelo olho, né, e uma coisa que é espiritual, que envolve a amorosidade, que envolve o coração, que envolve o amor. Então, são visões diferentes. O homem ocidental, moderno, especialmente, ele é muito intelecto, né? Ele é muito olho. Mas talvez o que esteja faltando seja exatamente a questão do coração, a questão do amor. Sem amor, não tem fraternidade, né? A fraternidade universal está baseada na doutrina do coração, né? No envolvimento do coração, que é uma coisa que agrega. O coração, ele soma, ele agrega, ele aglutina. Enquanto que a doutrina do olho, ela segmenta, é uma coisa mental, ela tem que picotar a realidade em pedacinhos para examinar, pesar, quantificar, colocar no microscópio. O Alcinegro, ele tem algumas palavras sobre isso, que ele ditou, ele não escrevia, mas ele ditou aos biógrafos. E eu vou dizer primeiro as palavras da senhora Blavatsky. Num dos seus textos, ela diz o seguinte: aprende, sobretudo, a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos da doutrina do coração. E aí você tem um índio analfabeto, xamã, Lakota Sioux, que coloca a seguinte afirmativa, que nós podíamos botar na boca de Blavatsky, tranquilamente, ou de qualquer outro teosofista, do Shriram, né? Que diz o seguinte, Alcinegro falando: eu estou cego e não vejo as coisas deste mundo, mas quando a luz desce do alto, ilumina o meu coração, então vejo, porque o olho do coração tudo vê. O coração é um santuário, no centro do qual existe um pequeno espaço onde o grande espírito vive. E este espaço é o olho. É o olho do grande espírito, com o qual ele vê todas as coisas e através do qual nós o podemos ver. Em todo o sentido sagrado da palavra, este xamã era iluminado por um grande espírito que tocou o seu coração, que o levou numa montanha elevada de inspiração espiritual. Só é possível devido a isso. Mas isso só é possível porque ele tinha condições espirituais de receber esse tipo de mensagem. Ele tinha passado por processos, sabe lá o grande espírito quais, né, de purificação, de pureza espiritual, de inocência de coração, aquela inocência do deixar e vir a mim as criancinhas, que permitiu a ele receber estas mensagens e enxergar o mundo com o olho do coração. De outra forma, não seria possível. Né? Essa fica difícil de analisar ou até comparar Alcinegro com uma pessoa comum. Definitivamente, ele não era uma pessoa comum. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos, então, com Oswaldo Condé sobre o artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 38, intitulado A Teosofia dos Indígenas Norte-Americanos. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.